Boa noite, queridos. Pode se assentar, que a graça e a paz de Jesus esteja convosco nesse tempo tão precioso. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado porque, com certeza, a sua presença aqui diz muito a respeito daquilo que você quer para a nossa cidade. Aqui existem pessoas que têm o coração apaixonado. Aqui nessa noite estão os inconformados do Senhor, aleluias. Gente inconformada, gente apaixonada por Jesus. Então, queridos, eu quero nessa noite pensar rapidamente com você aqui em algumas coisas que a palavra de Deus ela tem para nos direcionar nesse tempo. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos aí nesse desafio dessa semana de oração, de intercessão, buscando o mover de Deus para a nossa cidade. Quero celebrar com os irmãos os 32 convertidos de ontem. Celebrar Jesus pelos 32. Com mais um que chegou aí, 33, que se converteram a Cristo Jesus. Nós temos muito trabalho. Nesse processo todo eu tenho feito a minha parte. E espero que você individualmente faça a tua. Cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande de poder discipular toda essa gente. E muito, muito mais que vai chegar. Nós não podemos parar só nisso. Deus tem mais para nós, amém? Eu quero nessa noite falar sobre discípulos empoderados. Discípulos empoderados. Eu quero ler com você Atos capítulo 1, verso 8. Eu quero ler esse verso, depois quero ler um outro texto. E quero extrair da palavra de Deus algumas aplicações para o nosso coração. Quero extrair da palavra de Deus algumas aplicações que vão nos impulsionar a desenvolver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente desenvolva nesse tempo. Em Atos capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, essa aqui foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus disse isso, Jesus estava comissionando os seus discípulos para uma missão muito específica e especial que ele tinha para eles. Jesus estava liberando sobre a vida dos discípulos palavras que iriam capacitá-los, encorajá-los a cumprir a sua missão de vida. Essas palavras aqui, queridos, foram palavras poderosas, liberadas por Jesus para a vida dos seus apóstolos. Na verdade, Jesus estava enviando eles apostolicamente. Jesus estava capacitando os seus discípulos para cumprir a sua missão apostólica. E no cumprimento, queridos, dessa missão, eles não poderiam fazer ou cumprir a missão que Jesus estava lhe dando de forma natural. Eles precisavam de um empoderamento. Eles precisavam exatamente de um poder
Poder esse que não vinha através de conhecimento. Poder esse que não vinha através da religião. Poder esse, queridos, que tinha uma origem, e a origem desse poder era o céu. Foi por isso que Jesus, ele foi bem enfático. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas para que, queridos, os discípulos eles seriam empoderados? Qual era o motivo, a razão para ter discípulos empoderados pelo Espírito Santo? Queridos, é claro para nós o propósito de Jesus ao empoderar esses discípulos. Jesus, ele empoderou esses discípulos para que, empoderado pelo Espírito Santo, esses discípulos pudessem sair e ir às cidades, testemunharem do poder que havia inundado a vida e o coração deles. O empoderamento do céu para os discípulos tinha um propósito. O propósito era que eles fossem testemunhas na cidade de Jerusalém, que eles fossem testemunha em toda a região da Judeia, da Samaria e até os confins da terra. O empoderamento não era algo para ficar retido em quatro paredes. O empoderamento é algo que precisa ser testemunhado lá fora. O empoderamento é algo que precisa ser testemunhado na cidade. Queridos, Jesus nos empoderou para que, empoderados pelo Espírito Santo, a gente pudesse testemunhar desse poder à cidade de São Gonçalo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus liberou a palavra. E lá em Atos capítulo 2, a palavra de Jesus se cumpriu na vida dos discípulos. Com a vinda e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, a vida daqueles discípulos foi completamente transformada. A vida dos discípulos foi drasticamente modificada a partir daquele batismo, a partir daquele poder que havia inundado a vida e o coração de homens simples, mas homens que estavam com o coração completamente abertos para a liberação, para o mover espiritual que Jesus quis fazer através da vida deles. E a vinda, queridos, do Espírito Santo no dia de Pentecoste empoderou aqueles homens para que de forma apostólica eles pudessem então cumprir na cidade tudo aquilo que Jesus queria que eles cumprissem. A Bíblia diz que Pedro, empoderado pelo Espírito Santo, pregou uma mensagem poderosa. E naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. 3.000 almas foram alcançadas pela mensagem poderosa de Cristo Jesus. E queridos, aquilo não ficou apenas retido.
A Bíblia diz que esse empoderamento trouxe uma forma de viver poderosa à igreja. Em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 46, você vai perceber a forma como a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, eles viviam. Eles viviam dessa forma, exatamente por causa do efeito da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles. Mas isso não para por aí. Quando a gente chega em Atos capítulo 3, a gente se depara com uma das histórias mais lindas que a gente pode encontrar na Bíblia. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 3, da cura de um mendigo e aleijado na Porta Formosa. E a Bíblia diz aqui que certo dia, Pedro e João, discípulos empoderados, Pedro e João, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João, os discípulos empoderados, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha lhe acontecido. Queridos, eu quero olhar para essa experiência dos discípulos empoderados, Pedro e João, e extrair para nós algumas lições preciosas para nós nesse tempo. Na verdade, queridos, se nós quisermos mudar a realidade de uma cidade, primeiramente a realidade da nossa vida, ela vai precisar ser mudada. Não é de forma natural que nós vamos mudar a realidade de uma cidade, porque tem muita gente de forma natural tentando mudar a realidade de cidades, e até hoje elas não conseguiram mudar nada. Porque, queridos, a realidade de uma cidade não se muda com ações naturais. Ainda que essas ações elas possam contribuir para mudanças, só existe uma forma de aplicar mudanças duradouras, mudanças que de fato venham marcar, transformar, mudar visivelmente a visão de uma cidade, se essa realidade não partir da realidade dos céus. A primeira mudança precisa começar em nós. Nós precisamos ser discípulos empoderados.
Porque discípulos empoderados pelo Espírito Santo, eles têm atitudes completamente diferentes de discípulos que ainda não passaram pelo processo de empoderamento da sua vida. Olhando aqui, queridos, para essa experiência forte de Atos capítulo 3, verso de 1 a 10, eu aprendo algumas lições. A primeira lição que eu aprendo é que discípulos empoderados têm uma vida comprometida com a oração. Diz aqui o verso de número 1, que subiam ao templo para a oração da hora nona. Na verdade, queridos, era uma prioridade na vida dos apóstolos o comprometimento com a oração. Esses homens, queridos, eles foram instrumentos poderosos na mão de Deus para mudar a realidade de pessoas, para mudar a realidade de gente, para mudar a realidade do cristianismo, para fazer com que o evangelho chegasse até nós no tempo de hoje, exatamente porque esses discípulos empoderados pelo Espírito Santo de Deus eram homens completamente comprometidos com a oração. Nós não vamos mudar nem a realidade da nossa casa se a gente não tiver uma vida de oração. Se a gente não tiver enganjado com a oração, se a oração não for uma prioridade na nossa vida, porque na vida de discípulos empoderados pelo Espírito Santo de Deus, discípulos que tiveram de fato uma experiência transformadora com Cristo, a vida de discípulos empoderados é uma vida constante, comprometida com a oração. Então não adianta querer falar sobre realidade do céu se você não tem contato com o Pai. Não adianta querer falar que essa cidade vai mudar se você e eu não formos comprometidos com uma vida de oração. A primeira marca, queridos, que a gente encontra aqui nesse texto, de discípulos que tinham uma vida empoderada, é a marca do comprometimento que esses discípulos, eles tinham com a oração. A oração era prioridade na vida dos apóstolos. A verdade, queridos, é que enquanto a oração não for uma prioridade em nossa vida, as coisas dificilmente elas vão mudar. Você sabe por causa de quê que São Gonçalo não muda? É porque nós somos muito bons no nosso discurso para falar sobre oração. Você sabe por causa de quê que a realidade da sua casa não muda? Porque você é muito bom para discursar sobre oração. Você sabe por causa de quê que a realidade do Jardim Catarina ela não muda? Porque nós como igreja somos muito bons no nosso discurso de oração. E esses discípulos aqui empoderados, eles iam além do discurso. Eles viviam essa experiência da oração. Eles eram discípulos que todos os dias, às 3 horas da tarde, eles subiam ao templo do Senhor para devotar, para dedicar, para renunciar, para buscar ainda mais esse empoderamento, essa força, esse poder que já estava liberado sobre a vida deles. Querido deputado, esse país vai mudar se o povo de Deus dobrar o joelho e orar por essa nação. Se o povo de Deus dobrar o joelho e clamar pelos governantes, pelos vereadores, pelos deputados, pelo presidente, pelo senador, se nós, queridos, pararmos de ficar
debatendo política, se nós pararmos de ficar criticando as pessoas que Deus levantou para estar no poder, e se a gente passar a orar mais, a buscar mais a presença de Deus, a termos mais semanas como essa, Deus ele vai mudar a realidade da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Porque discípulos empoderados, eles se comprometem com uma vida de oração. Mas também, queridos, eu aprendo que discípulos empoderados, eles olham para as pessoas ao seu redor. A Bíblia diz que quando Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João bateram um olhar naquele homem que estava na entrada daquele templo pedindo esmola. A Bíblia diz que aquele homem era colocado todos os dias na porta daquele templo, esperando receber uma esmola da parte de alguém. Queridos, discípulos empoderados, eles não vivem na distração. Discípulos empoderados, eles não se distraem com as coisas dessa vida. Discípulos empoderados são discípulos que estão atentos a todas as questões que estão acontecendo ao seu redor. São discípulos que estão ligados, sensíveis a toda a realidade que os cerca. Porque, queridos, quando nos distraímos, deixamos de olhar para o lado, deixamos de olhar para a miséria das pessoas, deixamos de olhar para a miséria da nossa cidade e passamos a olhar para nós mesmos e a viver em função dos interesses pessoais da nossa própria vida. Discípulo não foi chamado para olhar para cá. Discípulo foi chamado para olhar para lá, para olhar ao seu redor, para olhar as suas necessidades daqueles que estão perto de você, para olhar para as necessidades de uma cidade. Por isso somos desafiados aqui nessa noite a voltar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso redor, voltar o nosso olhar para o nosso bairro. Essa semana é uma semana de discípulos empoderados, olhar novamente para a realidade de Jardim Catarina, olhar para a realidade de São Gonçalo, olhar para a realidade de um país que está clamando, que está buscando socorro e ajuda. E por melhor que seja o candidato, a ajuda que o povo precisa jamais vai vir dele. A ajuda que esse povo precisa está na igreja de Cristo Jesus. Está na vida de discípulos empoderados. Ainda que a gente cruze o caminho de gente que só se contenta com migalha, que só se contenta com esmola, eu e você somos a representação do céu que vai trazer a resposta para eles na terra. Aquele homem se contentava com migalhas, com esmolas. Ele estava satisfeito de ser colocado todos os dias no caminho de homens e mulheres que iam ao templo orar. Deus tem colocado todos os dias no caminho de homens e mulheres, discípulos empoderados dessa igreja, pessoas que estão precisando de um estender de mão de cada um de nós. Quando você não cruza com eles, eles batem na sua casa. Quando eu cheguei ontem, depois da celebração da manhã em casa, estou escutando alguém desesperado chamar no meu portão. E quando fui lá, era um mendigo. Senhor, eu não quero nada do Senhor.
eu estou com fome, eu preciso de comida. Tinha um pouquinho de terra no portãozinho que meu pai colocou lá para depois jogar fora. Ele falou assim: o senhor pode me dar um dinheiro para me almoçar? Mas antes eu quero tirar esse entulho aqui para o senhor. O senhor vai pagar pelo trabalho que eu vou fazer, eu não quero de graça. Mas eu achei aquilo tão lindo. Eu abençoei ele. Só que eu disse para ele: você não vai embora antes de eu conhecer um pouquinho da sua história. Irmãos, em lágrimas, ele me contou de onde veio. Ele me contou porque ele se tornou um mendigo. Ele contou tantas coisas da sua vida. E no final eu disse para ele: se você quiser, ainda há esperança para você. Jesus Cristo é a esperança da sua vida. Ofereci ajuda, mas naquele momento ele não quis. Mas abençoei ele. Eu falei assim: você vai sair daqui e você vai encontrar um profeta de Deus nas suas andanças pela vida, que vai ministrar o seu coração e a tua realidade vai mudar. Porque, queridos discípulos empoderados, eles se preocupam mais com o interesse do seu próximo do que propriamente os seus interesses pessoais. Porque por isso, queridos, aqui nessa noite nós somos desafiados a voltar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso redor, porque somente assim conseguiremos enxergar o seu coração, as suas necessidades e as angústias da sua alma. Nós vamos sair amanhã pelo nosso bairro e nós vamos nos deparar com gente assim. Sexta-feira nós vamos sair para orar lá no centro de São Gonçalo e nós vamos encontrar gente assim pelo caminho, gente que só quer viver de esmola, mas quando se encontrar com a graça maravilhosa do Senhor, não vão conseguir mais suportar a vida que tem levado e vão fazer a opção pela vida nova e diferente que Jesus oferece. Mas também aprendo nesse texto que discípulos empoderados chamam para si a responsabilidade. Quando eles chegaram lá, eles disseram assim para o homem da porta formosa: olha para nós. Olha para a nossa vida. Olha para o nosso testemunho. Será que você, como discípulo de Cristo, tem uma vida ilibada? E que a sua vida tem autoridade para você se deparar com alguém no caminho e dizer assim: olha para mim. Aqueles homens, queridos, não apenas olharam para o lado, mas também chamaram a responsabilidade para si, porque discípulos empoderados não transferem a outros a sua responsabilidade de ser um agente de transformação. Porque é muito mais fácil para nós jogarmos a responsabilidade para o deputado. É muito mais fácil para nós jogar a responsabilidade para o governo. É muito mais fácil para nós jogar a responsabilidade para os vereadores da nossa cidade. É eles que têm que dar um jeito nisso, pastor. Queridos, eles têm a responsabilidade deles e eles serão cobrados pela responsabilidade que eles têm, mas nós também não vamos fugir da nossa responsabilidade. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para fazer diferença nessa cidade, nesse bairro. O Senhor nos chamou, queridos, para realmente chamar a responsabilidade daquilo que nos cerca para nós.
não nos apresentarmos como críticos das realidades difíceis que a nossa cidade enfrenta, que o nosso bairro enfrenta, que a política dessa nação enfrenta, mas nós precisamos nos posicionar como discípulos empoderados e dizer: não, eu faço parte sim desse problema, mas também faço parte da solução dele. A responsabilidade disso tudo que está acontecendo é minha. A Bíblia diz que certa vez, um levita, um sacerdote e um samaritano passaram por uma estrada onde havia um homem totalmente ferido, machucado, que havia sido assaltado e estava jogado como meio morto naquelas estradas empoeiradas. E a Bíblia diz que passou um levita, um homem que servia na casa de Deus, viu a situação daquele homem, mas passou de largo. E logo atrás dele veio um sacerdote, que tinha uma função importante no templo, olhou para a mesma situação, viu aquele homem espancado pelo meio do caminho e também passou de largo. Mas a Bíblia diz que veio um bom samaritano, um homem totalmente rejeitado pela sociedade do seu tempo. E aquele homem, ele viu a mesma coisa que o levita e o sacerdote viu, só que ele teve uma postura completamente diferente. Ele chamou para si a responsabilidade de cuidar e de tratar e abençoar a vida daquele homem. Você sabe por causa de quê, queridos? Eu tenho uma máxima que eu carrego na minha vida. Se você viu, é com você. Se você conseguiu enxergar uma realidade de necessidade, a responsabilidade é sua. Ela não pode ser transferida para outras pessoas. Essa necessidade que você e eu temos observado nesse tempo é uma responsabilidade nossa, e como discípulos empoderados pelo Espírito Santo, nós seremos a resposta para esse bairro e para essa cidade. Porque discípulos empoderados chamam para si a responsabilidade. Mas também, queridos, uma quarta aplicação nesse texto: discípulos empoderados compartilham do seu maior tesouro. Eles disseram então para aquele homem: olha para nós. E aquele homem olhou para eles na expectativa de receber uma esmola, de receber um dinheiro, de receber algo que pudesse aliviá-lo naquele momento da sua vida. Eles disseram assim: olha para nós. O homem olhou na expectativa de receber uma esmola. Só que Pedro e João, empoderados pelo Espírito Santo, eles disseram assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. A grande verdade aqui, queridos, é que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Todos os cristãos são empoderados. Queridos, nós temos muitas pessoas sentadas aqui que não são salvas, que não tiveram uma experiência com Cristo. Pessoas que estão aqui nessa celebração, que se não tiverem uma experiência real com Jesus, transformadora, não receberem o selo do Espírito Santo na sua vida, não viverão eternamente com o Senhor. Em todo lugar tem isso. Em todas as igrejas tem isso. Então, queridos, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a gente precisa parar e analisar que a maior necessidade das pessoas não é necessidade de prata, não é necessidade de ouro.
que as pessoas mais precisam é da presença de Jesus. A cidade só vai mudar se as pessoas mudarem. A cidade só vai passar por um processo de transformação se as pessoas que moram nessa cidade forem pessoas transformadas pelo Espírito Santo. A política do nosso país, ela só vai mudar se o Espírito Santo batizar, empoderar, salvar e transformar aqueles que vão governar essa nação. Porque se isso não acontecer, não haverá mudança alguma. Nós, como igreja de Jesus, temos uma oportunidade muito grande de colocar gente empoderada no poder dessa nação, gente que de verdade e de fato não está correndo apenas atrás de votos, mas são pessoas que estão correndo atrás primeiro dos interesses de Deus, porque os interesses de Deus são o interesse do povo, principalmente de um povo que teme e que ama o Senhor. Eu quero aquilo que Deus quer para essa nação. Eu quero aquilo que Deus quer para a cidade de São Gonçalo. E eu e você temos o maior tesouro. Eu e você temos a maior riqueza. Eu e você temos a maior influência. Eu e você temos o maior poder dentro de nós. Jesus Cristo, a esperança desse mundo. Eu e você temos aquilo que as pessoas dessa cidade andam buscando e correndo atrás. As pessoas não precisam de ouro e prata, como aquele homem da Porta Formosa não precisava. Eles precisavam do tesouro que os discípulos empoderados de Jesus carregavam dentro de si. Mas também, queridos, eu aprendo com esse texto que discípulos empoderados agem com autoridade. O verso de número 6 diz, observe a autoridade de Pedro, ele disse assim, ó, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Veja só, queridos, a autoridade desse homem, desse discípulo. Na verdade, Pedro, ele conhecia o poder daquele nome, e por isso Pedro, ele não hesitou de invocá-lo, de clamá-lo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu aprendo aqui o seguinte: somente quem conhece o poder do nome de Jesus pode invocá-lo com autoridade. Existem muitas coisas que precisam se levantar nessa cidade. Existem muitas coisas que precisam começar a andar nessa cidade, nesse bairro, mas essas questões, elas só vão começar a andar quando discípulos empoderados pelo Espírito Santo se apresentarem com a autoridade do nome de Jesus de Nazaré e disser assim: isso vai começar a andar hoje em nome de Jesus. Porque a autoridade não era de Pedro. A autoridade estava em Pedro. E principalmente no nome daquele que pode todas as coisas. Pedro invocou o nome de Jesus com autoridade para libertar a vida daquele homem. Da mesma forma, o Senhor quer usar a mim e a você com a autoridade do nome de Jesus, para libertar essa cidade daquilo que lhe aprisiona. A gente sabe, queridos, que a nossa luta vai além da política. A gente sabe da realidade espiritual que está sobre São Gonçalo. Então a nossa guerra, embora que seja legítima ser ganha no voto, ela é muito mais legítima quando é ganha com joelhos que se dobram.
com joelhos que clamam por uma solução do céu aqui na terra. Em último lugar, queridos, eu aprendo com o texto de Atos capítulo 3, que discípulos empoderados têm atitude. A Bíblia diz aqui no verso 7, tomando-o pela mão direita, o levantou. É interessante, queridos, que Thomas Walker, que foi um teólogo dos tempos antigos, comentando sobre esse verso bíblico aqui, sobre essa expressão, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Thomas Walker, ele disse algo interessante aqui. Ele disse que o poder que levantou aquele homem era o de Cristo, mas a mão era de Pedro. Quem levantou aquele homem da miséria foi o poder de Jesus, mas quem estendeu a mão e tocou mão na mão e levantou aquele homem do chão foi a mão de Pedro. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos, nessa noite? Eu aprendo aqui que o poder que vai levantar as pessoas dessa cidade é o de Cristo, mas as mãos serão da igreja de Jesus nesse lugar. É a igreja de Jesus que vai estender as mãos. É a igreja de Jesus que vai levar esperança para o marginalizado. É a igreja de Jesus que vai levar esperança para aqueles que estão nas drogas. É a igreja de Jesus que vai levantar aqueles que estão caídos. São Gonçalo precisa de Jesus. São Gonçalo precisa da atitude da igreja de Jesus. São Gonçalo precisa das mãos de Jesus, tocando nas mãos das pessoas, para mudar completamente a história delas. Meu compromisso aqui é com Jesus, totalmente com Jesus. Eu não tenho compromisso de falar nada daquilo que agrada a ninguém. Meu compromisso é com o Evangelho de Cristo. O seu compromisso como discípulo empoderado tem que ser com o Evangelho de Cristo. Não deixe que nada nesse mundo, principalmente nesse tempo que a gente vive, iluda você, engane você. Tenha sabedoria vinda do trono de Deus para utilizar as armas que Deus lhe deu para mudar para sempre a história dessa cidade. O poder é de Cristo, mas as mãos é da igreja de Jesus. Fique de pé. E qual é o resultado, queridos, quando pessoas, cidades se deparam com discípulos empoderados? O resultado é esse. Verso número 8. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse é o resultado. Quando uma cidade e quando pessoas que estão inseridas no contexto de uma cidade têm um encontro com discípulos empoderados pelo Espírito Santo. Esse é um tempo, queridos, da gente clamar ao Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para a gente interceder, refletir e sair daqui com uma consciência da nossa responsabilidade que a gente tem de clamar pela nossa cidade.